Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui a quarta aula de CorelDRAW. Essa aula a gente vai continuar ainda usando o Mac, né? Eu disse que ia instalar o Windows, mas essa semana eu passei praticamente afastado do trabalho, né? Tive gripe, garganta inflamada, então a voz não está nem tão legal assim. Mas o que a gente vai fazer hoje não tem muita diferença entre Corel no Mac ou no Windows, dá para aprender legal, tá? Eu preciso saber também de vocês se viram as outras aulas, se praticaram principalmente o assunto da aula anterior, de criar desenhos, criar formas. Eu gostaria que vocês mandassem alguns prints nos grupos, fizessem mandar alguma informação para eu saber como está a evolução de vocês, porque nesse formato por live eu passo o conteúdo, mas não sei o que você está fazendo em casa. Então, saber da tua evolução, saber o que você está fazendo, compartilhar isso lá nos grupos é legal para eu poder até te dar alguma sugestão, mostrar, né? Olha, faça dessa maneira, é mais prático, ou dessa outra. E até se você quiser mandar vídeo também, pode ser um vídeo simples, não precisa ser nada elaborado não, gravando a tela do computador, mostrando a técnica ou tirando dúvida, tá? Então fica à vontade. Yuri e Marcelo estão online aqui com a gente nessa manhã de sábado. Eu estou de olho aqui no grupo, então se vocês tiverem alguma dúvida que queiram perguntar por áudio, pode mandar no grupo, tá? Ele está aberto aqui no meu WhatsApp, vou ficar de olho nele. Se for uma dúvida simples de texto, pode comentar aí na caixa da transmissão aí no Face, não tem problema nenhum. Se você estiver vendo depois, a mesma coisa, pode mandar o áudio aí no grupo ou comenta aí na caixinha, tá? Então eu vou já compartilhar aqui a tela do Corel, tá? Documento novo, uma folha 4, uma coisa bem simples, porque a gente vai focar nas opções de preenchimento e contorno hoje. Essas opções eu vou mostrar o básico que você precisa para entender delas, não é nada muito complexo, digamos assim, mas é o suficiente para você fazer coisas muito legais, tá? Eu não vou avançar em alguns pontos, como preenchimentos de padrão, coisas que são mais específicas, que aí a gente já está falando de fazer, por exemplo, uma estampa, uma textura. Vamos focar nos preenchimentos que são necessários para a gente estar começando no Corel. Chegaram alguns alunos novos também essa semana, então se você estiver ao vivo, assista o que já foi passado antes para poder chegar aqui. Pode assistir ao vivo sem problema nenhum, mas é muito importante você acompanhar as aulas em sequência, porque elas vão mostrando uma linha do tempo do aprendizado, tá? Então isso é bem interessante aqui. Eu vou colocar aqui para mim uma imagem só para ilustrar, né? Uma foto qualquer, não precisa você colocar uma imagem específica não, porque eu vou fazer alguns preenchimentos, algumas coisas que vão ter transparência, e é legal você ter uma transparência que interaja com alguma coisa por trás, tá? Então eu coloquei uma foto qualquer, você pode pegar uma do Google, uma do seu catálogo de fotos mesmo, tá? Essa foto aí é minha, então eu posso usá-la tranquilamente, mas a foto em si não precisa ser uma foto específica, porque a gente não vai usar nada específico na técnica dela, tá? Eu vou fazer aqui, começar de lado primeiro. Deixa eu me deslocar aqui um pouquinho. Eu vou começar de lado primeiro aqui para explicar alguns preenchimentos, e depois eu vou colocar esse quadrado aqui para cima da foto para que a gente entenda o que está sendo feito, tá? Um pouquinho aqui de lado. Para mexer nos preenchimentos, eu vou chamar aqui o inspetor propriedades, tá? Para quem está em Windows, eu dei uma olhadinha na ajuda essa semana do Corel novo para Windows. Lá chama janelas de encaixe, tá? Vai saber por que ele muda de nome entre uma plataforma e outra, mas está no menu janela de encaixe. No Mac que fica janela inspetores, tá? Que era o nome que se usa nas versões do Corel há muito tempo. Você pode pegar alguma versão mais antiga, você vai achar inspetores também, tá? Então eu vou chamar de propriedade. Eu vou focar aqui de início no preenchimento
e nessas opções aqui embaixo de preenchimento, tá? Depois eu vou para contorno, mas como eu já coloquei a foto aqui, eu quero focar no preenchimento. Preenchimento também eu posso acessar por aqui, tá? Então eu tenho aqui algumas opções de preenchimento, conforme eu precise criar um preenchimento mais interessante, alguma coisa mais móvel. Eu vou mostrar isso aí um pouquinho mais pra frente, não na aula de hoje, mas aqui tem umas opções de preenchimento legais também. Mas eu vou focar nas opções de preenchimento aqui de propriedades, tá bom? No inspetor de propriedades. A gente já viu na aula passada que eu tenho aqui a cor sólida, né? Então eu escolho a cor aqui, é bem legal esse controle, né? Arredonda a cor para ficar bem fácil de documentar, né? 90, 85, beleza. Isso a gente já viu, não carece passar por isso. Eu quero mostrar agora preenchimentos de transparência, de gradiente, tá? O gradiente é uma difusão de cores, tá? Entre uma cor inicial e uma cor final. Isso aí é uma coisa extremamente usada para você fazer fundo de coisas ou caixinhas de comentário, né? Deixa eu tirar o contorno. O contorno não me é interessante nesse momento aqui não. Então vem aqui sem contorno. Quero só mexer com preenchimento. Então, de cara, quando eu habilito aqui, ele já faz um gradiente linear, saindo de uma cor inicial para uma cor final, tá? Essas cores você pode alterar mexendo nesses controles aqui. Então, se eu quisesse um vermelho aqui, eu habilito esse marcador. Você vê que ele fica meio que selecionado, né? Ele dá um destaquezinho. E aqui eu dou dois cliques, um clique só no caso do Mac, acho que o Windows vai ser dois. Se não é um clique só mesmo, não tem problema. E aí você escolhe a cor que você quer trabalhar, né? Então, 0, 100, 100, 0. Deixa eu botar uns 15 de ciano aqui, só para dar uma encorpada, não ficar aquele vermelho gritante. Então eu seleciono e trabalho a cor, tá? Venho aqui, venho trabalhar a cor, quero, por exemplo, do vermelho para o amarelo. Então vamos lá, vamos colocar o amarelo aqui. 0, 10, 100. Vai ficar também aquele amarelo, 100% amarelo. Então dessa maneira bem fácil você faz a transição gradual entre duas cores, tá? Por aqui você pode mexer nos controles, adicionar novos controles, tá? Então se eu der dois cliques aqui entre o primeiro e o último, perdão, se eu der dois cliques entre o primeiro e o último controle, eu posso adicionar um novo controle. Esse sim do meio eu consigo mexer, tá? Tava mexendo aqui nas pontas porque no Illustrator a gente mexe também. Eu tava vendo se o Corel já tinha colocado isso na versão nova, mas não, fica travado as pontas. E aqui nesse terceiro ponto eu posso adicionar uma terceira cor. Vou colocar um verde aqui só para deixar bem gritante, né? Então não leve em consideração a qualidade da cor, é só para a gente entender no momento. Conforme eu mexo nesse ponto aqui, eu estou mexendo na posição dele, tá? Então se eu quiser ele bem no meinho, eu vou colocar ele em 50%, ele está exatamente no meio da transição. Olha lá, eu jogo mais para cá, mais para lá. E aqui, deixa eu jogar de novo para 50, eu digitei agora. Esse pontinho preto que está aqui no meio é justamente onde está o meio termo entre esse ponto e esse ponto. Então eu posso fazer com que entre vermelho e verde fique mais para verde do que para vermelho, ou mais para vermelho do que para verde. Então você só altera aqui, você vê que também você consegue alterar a posição, tá? Numericamente. Então é um controlezinho que pode ser interessante para alguma coisa que você faça aí. Se quiser tirar um ponto, dois cliques, remove, né? Hoje em dia nem se usa gradientes tão complexos, com 4, 5 cores mudando. Normalmente você faz uma cor de fundo bem suave, né? Então, por exemplo, eu faria, se fosse para fazer um fundo avermelhado por qualquer motivo, manteria aqui uma cor do tipo 80, 60, né? Então, uma coisa bem de um vermelho para um cereja, uma coisa que ficasse num fundo e fosse bem
agradável de ver, né? Deixa eu tirar a foto temporariamente. Vamos supor que eu estivesse fazendo um fundo aqui para minha arte, né? Então normalmente as coisas de fundo você faz um gradiente bem suave com cores próximas e depois você vai editar esse fundo aí como se você estivesse só colocando uma iluminação para não ficar aquele vermelho chapado, né? Vê a diferença, só um vermelho passa uma informação, quando você bota um gradientezinho ele passa outra informação, né? No caso aqui eu clareei, se eu quisesse escurecer manteria lá o 100 e aumentaria o ciano, por exemplo, a 60. Foi até muito, deixa eu botar 25, mais um pouquinho, 30. Então já deu aqui uma impressão de uma cor escura migrando para uma cor mais clara, tá? Eu vou trabalhar para o mais claro só para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Eu vou clarear mais ainda, tá? Só para que a gente veja as outras opções, mas isso seria um gradiente mais próximo da realidade de um layout, né? Um fundo de um panfleto, de um banner, alguma coisa do tipo. Vou clarear um pouquinho mais só para facilitar aqui o entendimento da ferramenta. 70, 40, já dá para a gente ver com mais detalhe, tá? Essas partes aqui de tipo eu acho meio desnecessário, mas tem aqui ó, o tipo gradiente, um tipo cônico ou um tipo quadrado. Normalmente nem se usa isso ou isso, você usa normalmente um radial e um linear, tá? Deixa eu pular logo aqui para baixo para essa parte que importa, que é a rotação. Deixa mais claro um pouquinho para a gente ver mesmo o que vai acontecer aqui. Ele está partindo aqui da cor mais escura para a cor mais clara. Se eu começo a mexer na rotação, digitar logo aqui 45, ó, eu passo a inclinar em 45 graus esse objeto. Se eu quisesse em pé, né, então 90 graus. Agora, ao invés de estar saindo da esquerda para a direita, agora está do topo para baixo, tá? Então por aqui você consegue fazer o controle. Tem ainda as opções aqui de inclinar e de largura e altura, que para hoje em dia isso raramente você vai usar para qualquer outro motivo, né? Não tá em moda e eu acredito que jamais estará novamente, a não ser que você queira fazer uma coisa muito simulando uma arte dos anos 80, anos 90, que quando surgiu a parte de... Acho que a câmera ficou na frente aqui quando eu mexi nas transformações. Deixa eu desabilitar a câmera. Ela ficou na frente. Deixa eu mostrar de novo antes de seguir em frente. Ó. Aqui a rotação, né, estava 0, então ele estava saindo da esquerda para a direita. Botei 45, ele ficou em diagonal. Botei 90, ele ficou de cima para baixo, tá? Então, deixa eu habilitar a câmera de novo. Só se você estiver simulando uma arte bem anos 80, início dos anos 90, quando começou a ter cor no computador, aí o pessoal exagerava mesmo, com gradientes, com transições gritantes, né? E aí você vai entupir de cores aqui, você vai poder aumentar um pouco mais essas transições dentro do gradiente, ou diminuir, mas isso aqui hoje em dia é extremamente inútil mesmo, a não ser uma simulação dessa. E aí eu vou passar o link para vocês, detalhando item por item aqui de cada um desses objetos. Você pode ler lá no artigo, que é bem completo para isso. Mas o que interessa na prática mesmo é a transição de cores aqui em cima, o tipo, né, radial ou gradiente, ou linear, perdão, e a rotação, tá? 90 graus ele está de cima para baixo. Uma coisa legal que tem aqui é esse reverter preenchimento, tá? Ele está aqui, ó, do branco para o vermelho. Ele sempre faz essa sequência aqui, mas eu não consigo inverter. No Illustrator eu conseguiria arrastar para cá e inverter as cores. Eu queria do vermelho escuro para o claro. Mas se eu apertar aqui o reverter, ele faz isso para mim rapidamente. Então é um botão que ajuda muito, tá? Então tá aí, rapidamente fez a inversão. Por curiosidade, né, uma coisa bem... Para quem está começando do zero, tem uma coisa legal para fazer aqui. Eu vou copiar e colar, ou duplicar aqui, Ctrl D, tá? Ou Command D. Quando você faz um gradiente, deixa eu diminuir um pouquinho. Segurando o Shift, eu diminuo por igual os dois lados, tá?
Eu vou inverter aqui esse gradiente de novo. É uma coisa bem simples. Para quem já é macaco velho de CorelDRAW e está só se atualizando, já sabe disso aqui. Mas para quem está começando agora, essa é uma opção bem simples de você fazer uma caixinha, uma borda, alguma coisa. Você bota dois gradientes, um numa sequência e a cópia dele na sequência revertida. Bota um em cima do outro, dá uma sensação aí meio de 3D, tá? De profundidade, então é um recurso bem legal. Vou botar aqui com 45, deixa eu desligar a câmera. Vou botar aqui ó, com 45 em diagonal também. Eu fiz com 90 na vertical, né? Então em diagonal também funciona, fica uma coisa bem legal. Depende do que você vai fazer, tá? Não abuse de muita cor, muita transição, mas depende do que você vai fazer, isso aqui pode ser bastante interessante, tá? Eu vou colocar aqui a fotografia de novo, porque dentro do gradiente eu posso ter algum ponto que tenha transparência, tá? Então aqui em cima eu vou habilitar aqui o ponto mais claro e vou botar a opacidade aqui 100%, ó. Então ele sai de um ponto mais escuro, totalmente preenchido, e vai gradualmente ficando transparente até ficar totalmente transparente. Vou mexer um pouquinho na transição aqui para deixar mais fechado em cima, ó. E aí gradualmente ele vai se deslocando, tá? Por último, para encerrar, a gente vai ver transparência já mais opções mais legais do que isso. Deixa eu botar a fotinho de lado aqui, eu não vou mexer nela agora. Deixa eu comentar mais uma coisa a respeito dos gradientes, que é essa parte aqui de etapas, tá? Se eu diminuir aqui e colocar 5 etapas, ele vai fazer uma transição. Deixa eu ver, não fez, deixa eu habilitar de novo aqui, etapas. Agora. Ele vai fazer uma transição aqui de 5 etapas entre a cor inicial e a cor final, tá? Então tem aqui a cor inicial, 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Então isso aqui é legal quando você quer fazer um gradiente, mas uma coisa não tão suave, digamos assim, né? Deixa eu colocar aqui 20 etapas, caprichar um pouquinho mais. Ele tá achando que era 2 só, ele tá processando. Bora, Corel. Opa, agora acho que funcionou, vamos lá. Voltou para 256, deixa eu colocar 20. Olha os famosos bugs do Corel aparecendo, ainda mais no Mac, né? Parou, não quer mais funcionar aqui, sabe-se lá Deus por quê. Agora foi, 19 etapas. Então fez um gradientezinho é como se ele colocasse quadrados de cores muito próximos um ao lado do outro para fazer uma transparência. Então eu consigo controlar isso aumentando ou diminuindo por aqui, tá? Pode ser um efeito interessante dependendo do seu trabalho. E tem um detalhe aqui para impressão: se você estiver fazendo uma fachada, um outdoor, uma coisa muito grande, 256 etapas, que é o padrão, pode não ser o suficiente. E aí você pode aumentar isso aqui, dobrar, para que fique a transição suave que você gostaria e não as faixas, tá? Então aqui nessa parte de etapas pode ter uma coisa interessante. Na minha opinião, o que a gente precisava entender de gradiente para tudo é só isso. O restante para mim é perfumaria. Eu não lembro de ter usado nunca na vida o restante das opções, mas vou passar o link lá, vocês podem ler, né, olhar, ver como funciona e expandir isso aí. Vou partir agora aqui pro lado, ó, só para mostrar para vocês. Tem esses preenchimentos aqui que são mais ligados a estampas, tá? Eu não vou comentar eles agora. Você pode baixar, inclusive, bibliotecas da internet e tudo mais. Eu vou deixar isso aqui mais pro fim um pouquinho. Eu vou baixar algumas para dar exemplo para vocês instalarem. E quando a gente fizer o curso de Corel, aí sim eu vou passar uma lógica de
de criação de estampas, de backgrounds repetidos, e aí a gente aprofunda nessa ferramenta. Mas basicamente agora o que eu posso dizer é que o Corel vem com algumas coisas pré-prontas, é só você sair escolhendo e trabalhar lá, e depois eu vou mostrar isso com bastante detalhe em oportunidades futuras, tá? Tanto aqui quanto aqui também tem lá várias e várias estampas diferentes, é só você aplicar. Particularmente eu nem faria isso no Corel, eu faria no Photoshop, né? Eu acho que lá tem um pouquinho mais de recurso, eu posso jogar isso com pincel, mas para quem só usa Corel ele pode dar opções aí, tá? Mas preenchimento no geral a gente só vai usar preenchimento sólido, preenchimento gradiente. Vou passar os links também para vocês darem uma lida, tá? Então, se você já quiser avançar sem esperar curso, nos links vão ter mais informações, mas em aulas futuras eu vou mostrar um pouquinho mais. Nessa turma eu vou mostrar alguns arquivos baixados, pré-prontos. No avançado eu vou mostrar a criação, porque a gente vai ter que entrar para criação de estampa. Em propriedades, né, a gente viu aqui preenchimento. Eu vou passar transparência, perdão. E essa aula vai ser encerrada de preenchimentos. Depois, logo na sequência, eu vou trazer uma aula sobre contornos e um pouquinho de efeito mais na próxima aula também, esses outros dois, tá? O preenchimento é importante para essa aula de transparência, porque é aqui que eu posso baixar o nível de opacidade de um arquivo, tá? Então, por exemplo, vou deixar aqui mesmo esse vermelho com branco, esse gradiente aqui. Quando eu habilitar aqui, ele vai trazer, ele vai deixar meio fixo aquilo que eu fiz, mas eu poderia mudar. Essa primeira opção aqui, ó, transparência uniforme, é justamente a opção que vai deixar toda essa arte selecionada completamente transparente. Para isso eu vou ter que jogar a imagem aqui no fundo, para vocês entenderem, tá? Então façam isso. Lembrando que se você não tiver com a imagem no fundo na frente, vai lá no inspetor de objetos e aqui você pode trocar elas de lugar, né? Então joga para frente, joga para baixo. Ou Shift Page Down, Shift Page Up, para quem está no Windows aí, tem uma tecla de atalho bem rápida aí. Então aqui no objeto de cima, ó, eu habilitei aqui a transparência uniforme. Se tiver 0, deixa o Corel processar aqui, não está transparente. Se eu colocar 100%, ele está totalmente transparente. Então, vou colocar 90 aqui, ó. Essa maneira seria uma forma de você aplicar uma espécie de filtro na imagem. Vou deixar ela bem do tamanho aqui da foto original. Então é como se eu estivesse colocando um filtro vermelho aí por cima da imagem, tá? Vou colocar 50. Então tem aquela gradiência lá, tá um filtro transparente na imagem. Deixa eu colocar uma cor sólida para ficar a gente não misturar a transparência agora nesse momento não. Então a cor sólida de vermelho, né, se eu coloco lá um azul, então é como se eu tivesse a oportunidade de colocar uma lente aí por cima, tá? Essa lente, ela não vai se misturar só com transparência, é transparência mais o estilo de mesclagem aqui, ela pode transparecer. Então, por exemplo, entre normal e multiplicar ele dá um tom mais dramático, né? Ele mescla dentro das áreas escuras. Então a transparência é uma mistura entre o nível de transparência e o tipo de mesclagem que ele vai fazer. A de 50 aqui, deixa eu botar quase, vou colocar 0 mesmo. Então você vê que mesmo um objeto onde no normal ele é 100% opaco, se eu não mexer em transparência nenhum, em nível nenhum, e simplesmente mexer aqui nas formas como ele se mescla com o objeto atrás, ele já vai começar a fazer uma interação de filtros aí, deixando como se fosse uma lente que você trocasse na câmera para poder dar uma corzinha mais ou menos, tá? Então só aqui já vai fazer transparência, são métodos de mesclagem aqui. Uma que é muito usado é esse multiplicar, tá? Então, multiplicar, quando eu quero escurecer alguma coisa, normalmente é o que se usa. Você vê que ele já dá aquele tonzinho mais dramático, joga a transparência lá para cima, ó, 80. É como se você aplicasse um filtro na imagem
Vai ver aqui a imagem original, ó. Então é como se eu estivesse aplicando um filtro que vai escurecer um pouco mais, mas não vai escurecer totalmente. Ah, eu queria esfriar a imagem, então você aplica isso com azul. Queria esquentar, aplica com amarelo, com vermelho, tá? É bem legal isso aí. Uma forma interessante de fazer isso também é com você aplicando transparência junto, um gradiente, tá? Deixa eu jogar aqui para 0 para a gente poder enxergar. E em normal. Enxergamos de novo. Vamos fazer transparência com gradiente, tá? Isso aqui é uma técnica muito interessante que o pessoal usa em fotos, fazer do preto pro preto mesmo, tá? Ou melhor, eu vou aplicar a transparência antes aqui. Deixa eu voltar aqui para nenhuma. Eu vou fazer a transparência antes aqui. O gradiente, perdão. Um gradiente do preto pro preto. Onde numa das pontas eu vou ter ele totalmente opaco aqui, tá? Deixa eu botar aqui em 45 graus. Deixa eu reverter, não, assim mesmo, ok. Eu vou reverter sim, vou jogar lá pra cima. Então saindo aqui do preto pra lá. Se eu vier aqui em transparência e aplicar simplesmente um multiplicar, deixa eu poder jogar aqui uma transparência não tão intensa, mas com multiplicar é como se eu estivesse colocando um filtro de luz onde eu escurecesse aqui em cima. Veja a imagem original, ó. Então eu estou escurecendo em cima, dando um pouquinho mais de dramaticidade, mas sem colocar um filtro totalmente preto, tá? Então essa é uma maneira muito usada por fotógrafos, usando multiplicar, usando um gradiente para dar um drama na imagem aí, tá? Eu vou pegar aqui e vou aumentar um pouquinho mais se eu quiser fechar mais a imagem, ou se eu quiser escurecer lá em cima, manter ainda claro aqui embaixo. Então eu tenho como fazer isso. O contrário também eu posso fazer, ao invés de escurecer, de dar um tom mais dramático, eu posso clarear e simular como se fosse um feixe de luz. Então dessa maneira eu faço do branco para o branco. E ao invés de usar multiplicar, eu vou usar algum para clarear aqui. Deixa eu colocar... Deixa eu ver aqui. Iluminação. Vou inverter agora. Eu quero mais luz embaixo, como se tivesse um foco de luz partindo debaixo da imagem. Deixa eu reverter ele. Pronto. Então é como se eu estivesse colocando uma pequena lâmpada lá embaixo, clareando bem a imagem. Deixa eu colocar mais para 75. Tá dando uma iluminação maior. Deixa eu jogar um pouco mais de corpo aqui para essa iluminação. E dessa maneira eu clareei a imagem, ó. Tava com uma foto sem luz, sem nada, e aqui eu consegui colocar como se fosse um foco de luz. Tá? Então essas pequenas coisas de ajuste de imagem, de tratamento, dá para fazer no Corel, simulando filtros de transparência aí por cima e ficando bem interessante. Aqui você pode catucar, é completamente experimental isso, não tem regra, não tem o que é melhor, o que é pior, né? De repente não era iluminação, era se mais claro, se mais escuro, enfim. Você tem como mexer, escolher, alterar isso aqui conforme seja conveniente para você, tá? Então é experimental, dá para fazer muita coisa legal, dá para fazer muita simulação com isso, dá para colocar dentro de texto também, a gente vai ver os clips na aula seguinte aí. Então é bem legal essa parte, dá para explorar bastante. Então, com esses dois conceitos aí do preenchimento e da transparência, eu mostrei aqui na live as situações práticas que realmente você vai usar. Então, o essencial, o que é necessário para você tirar proveito dessas ferramentas, tá aí. Vou passar os links depois aí no grupo para você ler detalhadamente cada botão. Tem gente que gosta de pegar cada botão e ler a teoria, se não, você pode clicar em botão por botão,
Mas o restante que está lá são opções que eu particularmente nunca uso. Eu separei o que realmente eu uso essas ferramentas. São esses recursos que eu apresentei nessa live, porque eu não me lembro de nenhuma outra situação que eu tenha usado, já que eu tenha lido, né, que eu tenha visto exemplos, mas que ou que caiu em desuso ou que não se aplica mais por qualquer outro motivo, porque quanto mais clean for a ideia, legal, e quando se quer exagerar hoje em dia se vai para 3D, né? Então é muito importante você pensar também em aprender algum curso de modelagem 3D, aí sim é onde quer exagerar, quer dar volume, aplica-se 3D e não gradientes e recursos que façam cores saltarem de maneira contrastante, né? É bem raro isso hoje em dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aí. Já já a gente entra online de novo para falar sobre os contornos e dar uma passadinha sobre os efeitos também para vocês. Abraço, até a próxima para todos.